recomendações e as orientações do apóstolo Paulo. É um tempo muito especial da sua vida, porque ele estava para deixar, né, os irmãos e viajar. Ele ia para a Itália, onde de lá ele não retornaria mais. Então ele dá algumas orientações à igreja. E eu creio que essas orientações têm sido sim, muito importantes para nós, como igreja, quando nós estamos completando 120 anos. No último domingo, nós falamos com os irmãos lá de Atos 20 e 28, né? Falando que os presbíteros receberam do apóstolo Paulo, né, a orientação no dever de cuidar e vigiar para Deus, de toda a igreja, de todos os irmãos. Então, nós falamos sobre essa responsabilidade e preocupação que Paulo deu aos presbíteros, de cuidar e vigiar para Deus por todo o rebanho. Eles foram encarregados de cuidar de todo o rebanho, né? E o versículo 28 diz assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com o seu sangue. Hoje, nós queremos conversar com os irmãos sobre cuidados pelo poder da palavra. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 20, do verso 32 até o verso de número 38. Atos capítulo 20, do 32 ao 38. Eu não sei qual é a sua tradução, mas se Deus quiser, semana que vem nós teremos já um novo programa colocado, instalado no computador, para que a gente possa estar projetando o texto bíblico e outros textos também durante a pregação. 32 até o 38, diz assim na minha tradução: agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Havendo concluído estas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre eles, sobre todos, profundo sentimento de tristeza, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Amém. Amados, Paulo, ele está preocupado com a igreja, com o rebanho, e também preocupado com os presbíteros, porque os presbíteros eram os líderes, né, que pastoreavam a igreja naquela época. Então ele queria prepará-los para que na sua ausência eles continuassem cuidando do rebanho, tomando todo o cuidado para que o rebanho fosse cuidado tanto internamente quanto externamente de influências, né, de falsos profetas que poderiam vir ou surgir no meio deles. Os presbíteros deveriam estar atentos, alertas, para que a igreja pudesse permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. A missão, né, dos presbíteros é pastorear o rebanho, né? Proteger o seu rebanho, né, dos ensinamentos distorcidos e dos lobos, né, que vêm muitas vezes para atrapalhar a vida das ovelhas. Então, os presbíteros, eles são os cuidadores, eles são os pastores da igreja. Na última terça-feira, eu estava saindo rapidamente aqui da igreja e um jovem, né, ia subindo aqui, ia passando. Aí quando ele olhou para o portão, ele me viu, ele se voltou, né, desesperado, e falou: pastor, eu não aguento mais, me ajude. O Senhor é pastor
E tendo uma conversa com ele, observando que ele era conhecedor da palavra, eu disse para ele: meu amado, a minha oração não é tão mais poderosa do que a sua oração. Porque você conhece a palavra de Deus, sabe que você pode se achegar até a Deus e conversar e colocar diante do Senhor nosso Deus as suas lutas, os seus problemas. Ele disse: eu sei, pastor, que eu tenho acesso ao Senhor. Eu sei que eu posso orar. Mas eu quero contar com as suas orações, porque o Senhor é pastor. E apesar de não conhecê-lo, né, nem tê-lo evangelizado, nem batizado, né, e não saber, né, a que denominação ele pertencia, né, mas ele estava procurando cuidado. E ele veio procurar cuidado na igreja e chegou a pedir, né, os cuidados do pastor, né, e querendo a oração do pastor. Ele estava certo, né? Afinal de contas, somos presbíteros, né? E temos esse chamado para pastorear as ovelhas de Cristo Jesus, para proteger as ovelhas de Cristo Jesus, para ensinar as ovelhas de Cristo Jesus, né? E como ele falou comigo, né? Ele tinha toda a razão, porque quem tem o chamado, né, sou eu. Quem tem o chamado são os presbíteros. E nós temos que estar realmente sempre prontos e aptos para atender, né, ao chamado do Senhor, o nosso Deus. Como foi na minha primeira experiência, né, quando eu tive que enfrentar um momento diferente, né, para principalmente os presbiterianos, né? Apareceu um jovem endemoniado e eu estava repreendendo, né? Mas foi um trabalho assim muito demorado, então eles chamaram a polícia, né? Eles viram que a coisa estava assim, muito difícil, né? Foi juntando gente, e eles viram que, né? Eles chamaram a polícia e a polícia veio, né? Aí quando a polícia veio, disse: ó, o rapaz aí. O policial falou para eles: olha, eu sinto muito, né? Mas eu pego bandido, né? Prendo bandido, assassino, né? Ladrão, né? Pessoas violentas, né? Agora isso aí é com esse rapaz mesmo que está aí orando. Esse é o fato. Nós somos presbíteros, sou pastor, temos esse chamado, né? E precisamos assumir e pagar o preço desse nosso chamado. Mas fica a pergunta que nós vamos responder nessa noite. Os presbíteros têm essa responsabilidade, têm esse compromisso de orar, de interceder, de buscar, de gastar, de investir as suas vidas no ministério da igreja de Cristo Jesus. Nós sabemos, quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dizendo, reconhecendo o desgaste que existe e que ele tinha conhecimento que era para os presbíteros da igreja, que era para a sua própria vida. E ele está falando com conhecimento próprio. Às vezes nós não valorizamos muito, né, os presbíteros da igreja e não reconhecemos muitas vezes o trabalho deles, né? Mas nós não sabemos o que eles passam no seu dia a dia, na intercessão, na oração, no clamor, na busca pelo Senhor, para que sejam capacitados para o trabalho e para a obra do Senhor nosso Deus. Se eles têm essa responsabilidade, né? Se eles têm esse dever, né, de cuidar do rebanho, mas quem é que cuida dos presbíteros? Quem é que cuida daqueles que pastoreiam, né? Se eles têm a responsabilidade de cuidar do rebanho, quem é que cuida deles? Se Paulo entregou a igreja de Éfeso aos cuidados dos presbíteros, para que eles estivessem ali vigiantes, cuidando dele, né? Então, aos cuidados de quem Paulo entregou os presbíteros? Quem vai cuidar daqueles que cuidam? E aí Paulo nos responde isso no verso de número 32. E agora eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos
os que ele separou para si. Claro já aqui, né? Quem é que cuida dos presbíteros, dos pastores? Pode dizer, eu estou entregando vocês, né, aos cuidados de Deus e da sua palavra da graça. Que pode, né? Pode edificar, mas pode não edificar. Porque se buscar, vai ser edificado. Se não buscar, não será edificado. Que pode, né, vos edificá-los e dar-lhes herança junto a todos aqueles que ele separou para si. Pode edificar e lhe dar salvação e vida eterna. Portanto, a resposta, amados irmãos, a essa pergunta é Deus mesmo quem cuida dos pastores e os sustenta através das palavras da sua graça. Paulo não diz aqui, amados irmãos, que ele entregou os presbíteros aos cuidados de alguns bispos superiores, né? De alguns que podiam cuidar deles, alguma denominação, né? Também nem a um conselho de pastores ou a um presbitério, né? Não diz que entregou, né, a uma comissão, né? Diz que ele entregou a Deus e a palavra da sua graça. Olha só, amados irmãos, o que Paulo está dizendo para os presbíteros, né? Vocês são cuidados por Deus e pela palavra da graça do Senhor, o nosso Deus. É claro que todo rebanho, né, tem esse cuidado de Deus, né? Tem esse acesso, como eu disse para aquele jovem, acesso ao Senhor, nosso Deus, né? Ao pastor nosso por excelência, Jesus Cristo, né? E também se alimenta através da palavra e dos ensinamentos. Mas há uma diferença entre o rebanho e os presbíteros e os pastores. E a diferença é a seguinte: Deus deu para o rebanho, para a igreja, né, um recurso adicional, né, um recurso adicional, um reforço aí, né? Os pastores e os presbíteros, que têm a responsabilidade de ensinar, como nós já vimos, todos os desígnios de Deus. E aos pastores, Deus deu o privilégio e a responsabilidade de estudar a palavra, de orar com intimidade com o Senhor, de aprender a palavra e ensinar ao rebanho toda a palavra do Senhor, o nosso Deus. As ovelhas têm livre acesso, né, a essa palavra da graça, né, desse modo que possam ser também edificadas. Mas aos presbíteros, aos pastores, né, o Senhor deu essa incumbência de ir buscar e trazer o alimento para a igreja. De modo, então, amados irmãos, quem alimenta, quem cuida dos pastores, dos presbíteros, é o Senhor através da sua palavra da graça. Mas o que é que essa palavra da graça, né, opera na vida da igreja e principalmente na vida daqueles que estão pastoreando, daqueles que estão cuidando, né? Em primeiro lugar, essa palavra da graça, amados irmãos, nos edifica e nos conduz à herança dos santos. Então essa palavra da graça, né, que nos é ensinada no nosso dia a dia e que nós temos contato com ela através dos ensinamentos do Senhor, né? Essa palavra nos edifica e nos conduz à herança, à salvação e à vida eterna. Porque esse é o propósito para o qual nós estamos aqui. Propósito para o qual Jesus Cristo morreu, para nos salvar da morte, do pecado e do inferno e para nos levar à salvação e à vida eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então esse é o propósito de nós estamos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Paulo está dizendo aqui, essa palavra que edifica com um propósito, de conduzir você a esta herança, salvação. Versículo 32. E agora os entrego a Deus e à mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Nós estamos aqui começando, né, por dizer assim, de trás para frente, né, falando sobre a recompensa, né? Já citamos qual recompensa é, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, não vamos projetar ainda, mas a partir do domingo que vem vamos. E em Gálatas 5, 21, né, Paulo afirmou que todos quantos
persistem em viver em pecado e incredulidade não herdarão o reino de Deus. Então, aqueles que persistem em viver em pecados não herdarão o reino dos céus. Em outros lugares, essa herança, o reino de Deus, recebe o nome de vida eterna, lá em Lucas 18, 25, 26, E é o que Jesus disse em Mateus 5:5. Felizes os mansos, pois que eles herdarão o reino dos céus. Então a herança, amados irmãos, é a salvação, é o reino dos céus, é o novo céus e a nova terra, é a vida eterna, as riquezas da glória de Deus, que Paulo está falando aqui, que está reservada para aqueles que são edificados. E isto, Paulo diz que a palavra da graça, que é capaz de dar aos presbíteros esta condição de ensinar e também de receber. A salvação, o reino de Deus, o novo céu, a nova terra, as riquezas da glória, é concedido pelo Senhor através da sua palavra da graça. Mas como que essa palavra da graça nos conduz à salvação e à vida eterna, amados irmãos? Essa palavra da graça vai nos conduzir a isso através da santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Sem santificação, ninguém pode experimentar a presença do Senhor nosso Deus, aqui na terra e também na eternidade. Foi isso que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, Da herança entre todos os que são santificados. Herança para todos os que são santificados. Isso, presbíteros e também a igreja, E o que é ser santificado? Resumindo, Paulo está dizendo lá em Atos 20, 32, duas coisas. Primeira, a palavra da graça de Deus pode lhe dar herança de alegria eterna no reino de Deus, salvação e vida eterna. Então, você pode ter salvação e vida eterna. É o que Paulo está nos ensinando. E a segunda coisa é que as únicas pessoas que obtêm esta herança são as pessoas que foram santificadas, que foram tornadas santas por intermédio da palavra do Senhor, o nosso Deus. É através da santificação, pela fé na palavra do Senhor nosso Deus, que nós recebemos essa herança. E Jesus deixou isso claro para nós, lá em João 17, 17. Quando orou ao Pai desta forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós, presbíteros, pastores, somos santificados pela palavra, a igreja é santificada pela palavra do Senhor, o nosso Deus. E a santificação nos conduz à salvação e à vida eterna. Então, esse é o primeiro ensinamento para nós. O segundo é que a palavra da graça de Deus nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. A palavra da graça de Deus nos liberta do amor, do apego ao dinheiro e às coisas materiais. O verso de número 33, Paulo diz assim: jamais cobicei a prata ou o ouro, as roupas de alguém. Eu jamais cobicei alguma coisa de vocês. Então, uma outra expressão, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra da graça, amados irmãos, nos liberta. Olha só, quando nós somos recebidos pelo Senhor e cobertos por essa palavra da graça, ela nos liberta do apego, do amor ao dinheiro, das coisas materiais. E essa é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, que nos convence, de que a riqueza da graça, da glória, é imensurável, é maior que tudo, que todas as coisas, e que nós devemos estar olhando para o Senhor e buscando lá no Senhor. Quando nós descobrimos isso, a nossa visão é mudada. E você crê que a bênção maior é dar do que receber. Logo, quando nós compreendemos esta palavra da graça, amados irmãos, e Paulo está falando a respeito dela, ela corta a raiz da cobiça em nossas vidas. O ramo da ganância morre.
Essa recomendação aqui do apóstolo Paulo, amados irmãos, é uma recomendação para todos os pastores e presbíteros de todas as igrejas e também de todo o rebanho, né? Deveria ter uma nobre indiferença ao dinheiro e aos bens materiais. Não deveríamos nos apegar tanto aos bens materiais e às coisas desta vida, mas ter entendimento de que nada nessa vida não é nosso, tudo é de Deus. Mas o que se observa muitas vezes, amados irmãos, é que esse espírito da ganância, do apego, da busca pelas coisas desta vida, né, não morreu em nós ainda. Há um apego, há uma cobiça, né, sem tamanho pelos bens materiais. Se tem uma casa, ele quer outra casa melhor, quer duas casas, né? Se ele tem um carro, ele quer um carro melhor, ele quer um outro carro, né? Se ele comprou roupa, se ele tem sapatos, ele quer coisas maiores. Se ele vê com outro, ele fica ali, né? Querendo, desejando o que é do outro. E não precisa ter muito dinheiro para ficar ostentando, não, né? As pessoas ficam ostentando com pouco dinheiro, com pouca coisa. O importante é ela ter aquilo que ela acha que agrada o seu coração, que lhe projeta na sociedade, onde ela é vista por aquilo que ela tem, por aquilo que ela é. Paulo nos ensina, amados irmãos, que nós precisamos ter esse coração de não ostentar, de não ficar apegado às coisas desta vida, mas compartilhar, repartir, contribuir, ser fiel ao Senhor. Jamais deixar o reino de Deus em segundo plano. Pedro, quando ele fala aos presbíteros, lá em 1 Pedro capítulo 5:2, ele diz assim, cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Pastoreie o rebanho, pregando a palavra da graça de Deus. E da mesma forma, ele também disse, guie-os com o seu bom exemplo. Então, Paulo coloca aqui os presbíteros como sendo aqueles que são cuidados por Deus, que são tratados por Deus, e que Deus vai tirando algumas coisas da vida dos presbíteros, né? E uma delas é a ganância pelo ter, a ganância pelo dinheiro. E é o que nós vemos hoje, quantas igrejas que estão aí, né? Pastores não andam mais de carro simples, andam de carro blindado, né? Andam de avião. Né? Mas espera um pouquinho, se os presbíteros não devem ostentar essas coisas, né? Se os pastores não devem ostentar essas coisas, o que é que eles ganham com isso? De estar à frente, de trabalhar, de entregar suas vidas, de gastarem as suas vidas no reino de Deus e nunca possuir riquezas? 1 Pedro 5:4. Quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Porque é isso que espera aqueles que servem no reino de Deus. E é por isso que servem no reino de Deus, por causa da coroa da glória. É assim, amados irmãos, que a palavra da graça nos capacita e nos edifica, né, como presbíteros, como pastores para os ministérios, cortando o nervo da cobiça, arrancando e matando a raiz do amor ao dinheiro e às coisas materiais, e nos libertando para vivermos uma vida de simplicidade, humildade, na presença do Senhor, nosso Deus. Provérbios 10:16 diz assim, o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. 11:28, quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo florescerá como a verde folhagem. Hebreus 13:5, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não deixarei, jamais o abandonarei. Nós cantamos aqui, nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus diz, por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida de nós, Ele está conosco, e nós somos entregues, amados irmãos, Cristo, a Deus, e ao cuidado da palavra da sua graça.
A palavra da graça de Deus, amados irmãos, nos liberta do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Ela corta o nervo da cobiça e lança fora, matando assim o amor ao dinheiro e aos bens materiais, pondo assim os nossos olhos e o nosso coração na eternidade, nas coisas celestiais, na herança eterna. Aqui nessa terra, amados irmãos, descobrimos que é pela santificação que nós recebemos a salvação e a vida eterna. Em terceiro lugar, amados irmãos, eu quero falar rapidamente, porque nós temos um propósito de encerrar o nosso culto por volta das 8h30. Em terceiro lugar, a graça, essa palavra da graça de Deus, produz em nós uma paixão em atender às necessidades dos outros. Veja bem, às vezes, nós queremos que as pessoas se disponham a ir ao encontro, a fazer a obra do Senhor nosso Deus, né? Tem alguém necessitado, você quer que alguém vá buscar, vá fazer a obra. E às vezes nós não encontramos, né, aquelas pessoas realmente que se envolvam, né, com esse ministério, né? Mas isso é obra também do Espírito Santo de Deus, né? Isso é obra de Deus e da palavra da sua graça. Quando nós compreendemos a palavra, nós praticamos. Olha o versículo que Paulo diz no verso 34. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com o trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. A palavra da graça do Senhor produz aqui em nós essa edificação, essa santificação, né? Libertando-nos desse amor, desse apego aos bens materiais, desse apego ao dinheiro, né? E produzindo em nós uma empatia pela dor do próximo, pela dor do nosso irmão, né? Como bom samaritano, né? Que ele atendeu aquele homem ali como ele podia, e foi lá, enfiou a mão no bolso e pôs do dinheiro dele ali para que aquele homem pudesse ter o devido atendimento. De fato, lendo, amados irmãos, esse texto, nós percebemos que Paulo, né, em vez de cobiçar o que os irmãos poderiam dar para ele, né, ele entregou a sua vida, ele foi trabalhar para a obra do Senhor. E ele diz assim, ó: vocês sabem, estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Perceba, amados irmãos, né? Esse texto, Paulo trabalha aqui também o caráter, o nosso caráter, né? Que cada um deve trabalhar para o seu sustento. Ninguém tem que ficar encostado, não, dependente. É necessário que cada um tenha essa ideia e cada um desenvolva essa ideia de que você não pode ficar encostado nos outros. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Mas o ponto principal disso aqui, amados irmãos, não é só isso, né? O ponto principal é que Paulo queria enriquecer a todos, presbíteros e toda a igreja, né? Com a graça maravilhosa de Cristo Jesus, com as bem-aventuranças, né? Com uma vida boa, alegre, feliz, cheios da graça e da palavra do Senhor nosso Deus, com a esperança da salvação e da vida eterna. Paulo recomenda essa mudança, essa transformação, essa santificação para a vida da igreja. E tem um texto, mas ele foi um pouco duro, né, com aqueles que às vezes têm alguma coisa estranha na vida e que precisam tratar essa vida. Eu peço que você não fique bravo com o apóstolo Paulo, por ele falar diretamente. Ele está falando assim, a igreja de Cristo Jesus, né? Ele diz assim: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Assim, ajudar generosamente os necessitados, né? Esse texto hoje, para alguns, assusta, né? Aqueles que são do mimimi. Então, Paulo está chamando-me de ladrão. É a correção para a edificação em busca da salvação e da vida eterna. Para cumprir, amados irmãos, esse propósito de servir, não com o dinheiro dos outros, mas com o dinheiro dele mesmo, Paulo diz: olha, eu trabalhei, eu me esforcei. Com humildade, com lágrimas, com provação. Paulo não se importava com a sua própria vida. Os irmãos sabem disso e ele disse isso. Eu não me importo com a minha vida.
desde que ela seja usada para o louvor da glória de Deus, desde que ela seja usada para a proclamação do reino de Deus. Que essa palavra da graça, amados irmãos, que edifica, né, que nos dá a esperança da salvação e da vida eterna, seja presente nos nossos corações, presbíteros e igreja, para que possamos, né, ter essa confiança, que estamos vivendo de acordo com o que o Senhor quer e que vamos receber a coroa da salvação e da vida eterna. Mas tem mais um ponto aqui que eu preciso deixar com você e aí nós concluímos. A palavra da graça de Deus cria relacionamentos afetuosos. É a palavra da graça de Deus que cria relacionamentos afetuosos. É o ensinamento da palavra que cria os relacionamentos. Relacionamentos não surgem de convívio diário, não surgem de momentos em comum, não surgem de confraternização, não surgem porque nós queremos que eles aconteçam, mas eles surgem através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Da ministração da palavra do Senhor, nosso Deus. Da edificação através dessa palavra graciosa e gloriosa do Senhor, o nosso Deus. Quando eles terminam ali, Paulo está no final, e ele está com os irmãos, nós vamos ler no texto de 36 até o 38, é a despedida, e todos se reúnem com ele, né, sensibilizados por aquilo que eles estão vivendo, porque ele já disse que vai deixá-los, e eles choram, eles oram juntos, né, e eles se abraçam afetuosamente ali. Esse momento, essa comunhão gostosa, não surgiu porque eles queriam ter. Não surgiu porque toda a igreja deve ser assim. Surgiu por causa da edificação através da palavra. Essa palavra que nos edifica, que nos transforma, e que transforma a vida em particular, a minha vida em particular, a sua vida em particular, e nos transformando, cada um individualmente, conseguimos olhar que nós estamos servindo a Cristo e assim nos unimos para a obra do Senhor nosso Deus e choramos juntos, né? E oramos juntos. E Paulo diz aqui, né? E assim o acompanhar até o navio. E Paulo segue viagem. E quantas vezes Paulo escreveu? Quantas cartas Paulo escreveu depois desse momento, quando ele foi preso, não? Quantas lágrimas Paulo derramou por causa da igreja? Quando nós atingimos essa comunhão através da palavra do Senhor nosso Deus, essa edificação através da palavra do Senhor nosso Deus, nós sentimos esse amor uns pelos outros. Não por aquilo que Ele é, mas por causa daquilo que a palavra de Deus faz no meu coração, no seu coração. Nos transforma e nós nos tornamos vendo não o outro, mas vendo Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui, amados irmãos, deixando aqui para nós, como Igreja Presbiteriana Independente, nesse ano 120, olhando aqui para Atos dos Apóstolos, as recomendações do apóstolo Paulo, dizendo para os irmãos da igreja, vocês são cuidados por Deus e também pela graça, pela sua palavra graciosa, né? Mas tem também os presbíteros, os quais Deus levantou no meio de vocês para auxiliá-los nessa caminhada. Honrem essas pessoas, porque elas foram colocadas por Deus para trabalharem na obra do Senhor, o nosso Deus. E eles estão a serviço da igreja e são cuidados por Deus. Eles têm esse privilégio. Paulo disse, olha, vocês, quem cuida de vocês é Deus, através da palavra da sua graça. E Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, não se preocupem, quem cuida de vocês é Deus. Em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual. Por isso, pode se libertar, né, do apego às coisas deste mundo, do apego às coisas dessa vida. Deus cuida de cada um. Eu quero concluir aqui, amados irmãos, convidando os irmãos, desafiando os irmãos a orar, né? Oremos, né? Primeiro, pela igreja, né? Oremos por uma igreja, né, onde todo o rebanho tem acesso livre
pessoal, individual, diário, apaixonados, né? Pela palavra da graça de Deus, que nos conduz à edificação. Nós somos transformados dia a dia por essa palavra, né? Nos conduz a essa transformação, edificação e salvação, né? Porque Paulo deixou escrito, nós cantamos hoje, mas você precisa, né, ter consciência disso, de, ó, nada pode me separar do grande e glorioso amor de Deus. Por isso eu vivo em paz, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das lutas, porque Deus cuida de mim. Em segundo lugar, oremos em primeiro lugar para que toda a igreja possa desfrutar dessa bênção de viver debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor. Oremos pelos presbíteros, né? Eles são cuidados e alimentados pela palavra do Senhor. Eles pastoreiam todo o rebanho, né? Para que eles continuem sentindo essa responsabilidade de Deus de cuidar de todo o rebanho, né? Que eles tenham esse privilégio de ir ao Senhor, buscar na palavra, meditar na palavra, dobrar os seus joelhos, pedir a direção e a orientação do Senhor todas as vezes que eles precisam ministrar a palavra ou levar uma palavra para alguém. Que esse recurso adicional que Deus deu para a igreja, né, seja bênção realmente na vida da igreja de Cristo Jesus. E os presbíteros possam dizer como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sem medo, porque estão a serviço do reino. Terceiro lugar, oremos, amados irmãos, para que a palavra da graça alcance todos os membros da IPI de Agudos nesse ano de 120 anos, né? E que a palavra da graça de Deus, né, nos edifique e nos conduza em buscar essa herança gloriosa do Senhor. Nos liberte do amor, do apego ao dinheiro, aos bens materiais, às coisas materiais, quando você perceber que você está sendo, né? Peça a misericórdia do Senhor e diga, sai para lá, isso não me pertence mais, né? Para que você possa viver uma vida assim gostosa, tranquila, segura no Senhor. Terceiro, né, que produza em nós uma paixão em entender a necessidade dos outros, né? E que crie em nosso meio relacionamentos afetuosos, né? Amizades verdadeiras. É a sua oração. E por último, oremos para que aqueles que ainda não são membros, né, da igreja se apresente, né? Se arrependa de seus pecados, né? E se torne membros da igreja, professe a sua fé, né? E venha fazer parte desse rebanho de Cristo Jesus aqui em Agudos, né? A igreja presbiteriana independente, para que sua edificação seja algo progressivo. Você possa sempre estar crescendo no conhecimento de Deus a cada dia mais e mais. E colocando assim os seus talentos a serviço do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos abençoe como presbíteros, que o Senhor nos edifique através da sua gloriosa presença, que o Senhor nos edifique através da sua palavra da graça. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos teus ensinamentos e edifica-nos sempre, Pai, porque nós precisamos ser edificados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os avisos é depois, né? Vamos colocar em pé. Vamos ter uma última oração e depois